É dia da gente falar de saúde novamente com o Dr. Paulo Roberto de Souza, da nossa reabilitária aqui na Osmar de Souza Nunes, no Pioneiros. Está conosco justamente para a gente focar assuntos importantes relacionados ao nosso corpo humano. E um dos pontos importantíssimos e que realmente a gente tem que ter cuidado, Caleb, como é que anda o seu fígado? Exatamente, né, doutor Paulo, que é nutrólogo. Vamos falar sobre o que nós chamamos também de gordura no fígado. Por que isso é provocado, doutor Paulo? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Caleb, bom dia, Dilson, bom dia, ouvintes da Rádio Menina. Prazer estar aqui de novo. Vamos falar sobre o fígado, então. Esse órgão tão importante para a nossa vida. Eu sempre digo, eu acho que deveria ter dois fígados, um para o Beer Night no final de semana e outro para... A gente judia, né? A gente brinca, mas é importante. O fígado é um órgão muito importante porque o fígado é o que faz a drenagem de tudo que a gente come, de tudo que a gente ingere, de tudo que é químico, de todas as drogas, todas as substâncias químicas tem que passar pelo fígado. Então o fígado, eu comparo assim, o fígado é como se fosse assim, um órgão com milhões de pequenos filtros. Então, esses filtros vão fazer essa filtragem dessa substância e fazer duas coisas. Ou ele transforma essa substância em uma substância aquosa e manda essa substância para o rim elimina, bota para fora, ou em uma substância lipídica, né, gordura, e bota para fora pela bile e pelas fezes. Tudo que a gente ingere, o Caleb e Adilson, tem que passar pelo fígado. Então, se você toma um paracetamol, toma um café, ou até chás, então por isso que eu falo para os meus pacientes que é importante ter cuidado para não exagerar no chá, porque o chá também tem química e isso tem que passar pelo fígado. Então tem gente que acha que pode tomar chá assim como se fosse água, tomar 3, 4 litros de chá por dia. Isso é altamente perigoso porque pode ser hepatotóxico. Então o fígado ele tem um limite. Qual é a importância de ter o fígado sempre bem funcionante? O fígado ele tem que drenar as substâncias e não pode deixar substâncias que potencialmente possam levar a alguma lesão. Por exemplo, quando a gente produz um hormônio, vamos botar um exemplo, uma testosterona. Quando essa testosterona ela vai lá na célula, produz o impulso que tem que ser feito para aumentar a massa muscular ou para fazer qualquer reprodução celular, essa testosterona tem que ir para o fígado e esse fígado tem que eliminar, jogar para fora. E quando você ingere um paracetamol, vamos botar um exemplo, então, alguém que toma um porre um dia à noite, certo? Nesse dia ele vai estar ingerindo substância química, né, que é o álcool, e esse fígado vai ter que botar essa química para fora no dia seguinte, mesmo logo depois que ele começa a ingerir o álcool. No dia seguinte, se ele levanta, vai lá, ele toma café, daí ele toma um paracetamol para dor de cabeça, se enche de chá, enfim, usa várias substâncias após essa ingestão de álcool, esse fígado vai ficar sobrecarregado. Então esse é o grande perigo. Então por isso que é importante dentro da nutrologia a gente usar substâncias que vão fazer com que esse fígado fique mais limpo. É como se fosse esse coador de café ou um filtro qualquer, você limpar esse filtro da água, tirar a sujeira para ele poder sempre estar bem limpo. Daí a gente tem substâncias que a gente usa dentro da nutrologia via oral. Hoje a gente já tem substâncias injetáveis que fazem com que esse fígado fique mais limpo e consiga eliminar essas substâncias. Dá uma desintoxicada, então. Exatamente, a gente chama de detoxificação hepática. O fígado tem 3 fases de detoxificação, não vem ao caso a gente conversar aqui, porque daí é uma coisa mais complicada de explicar aqui para quem não é médico, mas é importante você ter sempre essas substâncias que vão fazer essa detoxificação. Por exemplo, o selênio, a N-acetilcisteína, tem uma substância que se chama de silimarina, que é uma substância que faz um detox hepático. A gente usa também a própria cúrcuma, que também é um anti-inflamatório, também ele age no fígado para anti-inflamar, porque o fígado, como um órgão qualquer, ele também fica oxidado e inflamado. Então toda antioxidação e anti-inflamação faz com que esse fígado fique mais limpo e consiga eliminar as substâncias. Esses dias minha irmã estava fazendo um negócio meio mirabolante lá, com vinagre, com não sei mais o que, um jejum específico, e daí expelia algumas pedras assim, de coloração verde, e ela ouviu em algum lugar e as amigas faziam e ela fez também. O senhor sabe de alguma prática dessa, doutor? Tem uma prática que é até usada por Dr. Laí Ribeiro. Essa mesmo.
E que se usa algumas substâncias para tentar fazer um detox do fígado e eliminar cálculo da vesícula. Tem alguns prós e alguns contras. Pois Acho que não vale a pena a gente discutir isso aqui agora, porque quando você tenta fazer alguma coisa para detoxicar o fígado, ele vai atuar também na vesícula biliar. A vesícula está ali embaixo do fígado e que acumula a bile, né? Na realidade, a vesícula é só um órgão de depósito. Sim. Porque o fígado que produz o suco biliar e deposita na vesícula, a vesícula vai expelir quando a gente ingere gordura. Quando essa vesícula forma cálculos, esse cálculo ele está ali e pode ser expelido e ficar ali no canal e fazer daí uma colecistite, então se torna uma coisa perigosa. Mas assim, voltando ao caso do fígado, é importante você estar sempre com o fígado bem limpo, bem atuante para poder ele fazer essa detoxificação e você ter uma vida saudável. Quando que a gente sente os sintomas, doutor, de tudo que o senhor falou, de todo o trabalho que tem o nosso fígado, exageramos? Quando é que tem algum sintoma? Quando é que a gente tem que procurar uma orientação? O fígado tem vários sintomas, né? Ele pode começar a causar um mal-estar. Muita gente fala, eu estou mal do fígado. Às vezes não é o fígado, às vezes é o pâncreas que não está produzindo as enzimas digestivas, que então não faz bem a digestão. Mas o fígado tem várias, ele pode fazer diarreia ou pode prender o intestino, mal-estar, dor de cabeça, enxaqueca. Então vários sintomas que indicam que o fígado está alterado. Daí, como o Caleb falou no início, sobre a esteatose. Hoje a gente vê muita gente com esteatose. Então, qualquer pessoa que tem um certo grau de pequeno sobrepeso ou um grau de obesidade, normalmente já tem esteatose hepática. É uma conversa bem longa, mas assim, só para explicar. Duas coisas inicialmente fazem com que o fígado fique gorduroso. Primeiro, quando existe uma alteração da flora intestinal e existem bactérias gram-negativas, esses pedaços dessas bactérias gram-negativas têm uma coisa chamada de LPS, que é lipopolissacarídeos. Esses pedaços de bactérias fazem com que o fígado fique sobrecarregado e cause um certo grau de esteatose hepática, então o fígado fica gorduroso. Outra coisa é a resistência à insulina, quando você não consegue metabolizar bem o açúcar, fazer com que o açúcar entre dentro da sua célula. Esse açúcar que não vira energia dentro da célula vai para o fígado e se transforma em gordura. Então todo paciente que está um pouquinho acima do peso normalmente começa com esteatose hepática, quer dizer, o fígado fica gorduroso, começa a aumentar os triglicerídeos, normalmente às vezes também aumenta a ferritina. Muita gente se faz o exame em casa, vê aumento da ferritina, que tem a ver com o ferro. A ferritina é a proteína que carrega o ferro, mas tem mais a ver com a sobrecarga hepática. Então, sempre que a ferritina está aumentada, tem a ver com sobrecarga hepática. Por exemplo, quem é um alcoolista que bebe diariamente vai ter ferritina aumentada, e não é por excesso de ferro, é porque o fígado fica sobrecarregado. Parando de tomar bebida alcoólica, normalmente a ferritina já baixa. Tem as outras doenças que aumentam a ferritina, mas não é o caso. Quando você tem essa resistência à insulina, essa gordura hepática faz a esteatose, você fica com aumento de triglicerídeos, normalmente afeta também a alteração da produção de colesterol e depois começa a produzir gordura abdominal, começa a criar aquela barriguinha no homem, começa a criar aquele bumbum na mulher, coxa, etc. E lá na frente ele vai começar a fazer o início do diabetes. Então, todo diabetes normalmente inicia por essa resistência à insulina e essa esteatose hepática. Qual é o perigo disso? Quando a esteatose hepática pode evoluir, ela pode evoluir por uma fibrose, depois lá na frente por uma cirrose e lá para um hepatoma, um câncer hepático. Quer dizer que pode ter cirrose até mesmo quem nunca ingeriu bebida alcoólica. Exato, existe hoje a doença hepática não alcoólica. Então, pessoas que nunca ingeriram álcool e têm ferritina alta e têm, normalmente por essa alteração que eu falei inicial, da alteração da flora intestinal com essas bactérias gram-negativas. Uma disfunção mesmo. Disfunção hepática. Hoje, uma grande causa também de esteatose hepática é um açúcar que foi produzido no Japão logo após a Segunda Guerra Mundial, que é uma glicose que é feito do milho. Quem criou isso foi o Japão. Até se fala assim que foi a bomba atômica que o Japão devolveu para os Estados Unidos, que é uma glicose muito mais barata. Uma glicose é aquele, não sei se você lembra, aquele tipo um mel que é usado muito nos Estados Unidos, que é usado em cima de pão. Sei, aquilo vai na panqueca ali. Exatamente. Essa glicose aí, que é feita do milho, ela é metabolizada exclusivamente no fígado. E é usado isso para muita coisa porque é muito mais barato que açúcar. Então, todos os suquinhos, as papinhas de criança, etc., é adoçado com esse tipo de açúcar. E ele é metabolizado no fígado. Por isso que hoje grande quantidade de criancinhas, já de 1, 2 aninhos, já tem aquela barriguinha e já tem uma sobrecarga de gordura abdominal por causa desse açúcar.
Então, antigamente as crianças não tinham isso. Criança antigamente não fazia atividade física, e por que agora está ficando assim com essa barriguinha? Por causa desse açúcar que é usado em todos os produtos adocicados. Muito Quanta bem. informação boa, né, Adilson? Legal. Bom bater papo aí com o Dr. Paulo. Para terminar, aí 1 minuto, né? Doutor, a questão do chá, o senhor falou sobre a utilização do chá. Quem toma chimarrão, muito chimarrão? Também se for usado em grande quantidade, ele também não é uma coisa muito benéfica. Apesar que tem que ser uma quantidade grande de chá, mas tem pessoas que daí usam chás assim de manhã à noite, vários tipos de chás. Sim. E além dos chás, usam outras substâncias químicas, né? Ou fumam, ou tomam muito café. A cafeína é metabolizada no fígado. Uma substância que é muito prejudicial para o fígado, que eu aconselho não usar, é o paracetamol. O paracetamol é muito hepatotóxico, porque ele é metabolizado lá no fígado e ele faz sobrecarga do fígado. Se nessa hora que o fígado está lá para botar um químico ou um metal pesado, por exemplo, um chumbo, mercúrio, que tem que passar pelo fígado para botar para fora, chega lá no fígado, esse fígado está sobrecarregado, essa substância não é botada para fora e ele continua na circulação. Se um hormônio desse, que é proliferativo celular, não é colocado para fora, ele continua na circulação. Se ele continua na circulação, qual é o risco? Ele vai lá numa célula, nessa célula ele pode fazer um impulso de proliferação celular e dar o início aí de uma célula diferente, que no caso seria um pequeno tumor. Então a importância do fígado é manter ele sempre bem estável. Muito obrigado. E o chimarrão não deixa de ser um chá também, né? É um chá também. Exatamente, é um chá. Obrigado, Dr. Paulo Roberto de Souza, nutrólogo, clínica reabilitária.